Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Vamos iniciando neste momento a nossa reunião pública em casa de Joana d'Arc, pedindo a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão querido, pedindo a presença dos nossos protetores, amigos que fiquem conosco. Pedimos também a presença dos trabalhadores de nossa casa, que possam nos atender em nossas necessidades, aproveitando o momento de estudo, que também é de tratamento. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser compartilhar para outros, fiquem à vontade, tá bom? Então, a gente vai iniciar lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. A lição 116, Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo escreveu isso a Tito, no capítulo 1, versículo 16. Né? Então, nosso irmão Paulo envia esta carta. Paulo tinha incríveis as cartas de Paulo, porque são como admoestações ou como palavras para avisar aqueles que estavam aí desgarrados da doutrina de Jesus, os cristãos que estavam desgarrados, um chamado, né, a pensar em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Para quem já leu o livro Paulo e Estevão, quem não leu, leiam. É um livro incrível que nos mostra, né, uma guerra íntima e particular, né, quando a gente quer se tornar cristão de verdade, e uma bela lição que Paulo nos dá e todos os outros que estão ali de amor verdadeiro ao Cristo. Então ficamos com essa lição de Paulo. E Emmanuel, sobre essa carta, esse pedaço dessa carta de Paulo, diz assim: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que alvitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce na fé viva, que nasce da fé viva. Então, né, nas atividades vulgares do dia, a gente se mostrar cristão, se mostrar confiante em Deus, mostrar que a gente não só conhece a Deus, mas também deseja fazer a sua obra, principalmente com as nossas ações, né? Então fica aí uma lição para todos nós, né? Para todos nós que ouvimos essas palavras. Na verdade, isso não é novo para a gente. A gente sabe que a gente deve honrar a Deus não pelos lábios, né? Mas com as nossas ações. Quando Jesus vai almoçar na casa e está lá cheio dos fariseus, todo mundo olhando o que Jesus estava fazendo, e os discípulos sentam à mesa e não lavam as mãos,
eles criticam e falam, esse pessoal sentou aqui e não lavou nem a mão, eles não cultivam as nossas leis. E Jesus fala que não é o que entra pela boca que macula o homem. Então, não era alimentar-se sem lavar as mãos que eles iam demonstrar o amor às leis de Moisés ou o amor a Deus. Eram os seus atos. Era isso que ia demonstrar se eles amavam a Deus ou não. E não só conhecessem a Deus, né? Então, vamos nesse momento fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, confiante que Ele é o nosso Pai, muito maior do que o Pai que existe aqui na Terra, que nos ama tanto, a nossa mãe, nossos amigos, aquele amor maior que nós temos aqui. Deus é infinitamente maior que esse amor. Então, é a esse amor, ao nosso Pai Divino, que nós vamos orar nesse momento, ao nosso irmão Jesus, que, como na música do nosso irmão Gadi, desceu da sua mansão de luz para estar conosco. Vamos orar, Senhor Deus, nosso Pai, irmão Jesus querido, Joana Dark, nossa irmã amada, que permite estejamos nesse momento reunidos em Teu nome, nesta casa. Obrigada a todos por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por esses bálsamos de luz que estamos sentindo agora, entrando sobre nossas cabeças, fortalecendo todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Obrigada, Senhor, por esse contato de amor que temos contigo. Ó Senhor, somos ainda infinitamente inferiores, mas não desejamos mais, Senhor, ser assim. Queremos pedir que essa sombra que ainda habita em nós, que ela possa regredir, que ela possa desaparecer com o contato divino bendito da Tua luz, Senhor. Ilumina cada um de nós nesse momento, durante esta reunião. Ilumina os nossos irmãos, Senhor, que estão nesse momento em sofrimento, estejam onde estiverem. Fortalece, Senhor, a cada um de nós encarnados na Terra, nesse momento de pandemia, nesse momento de grande dor. Sabemos, Senhor, que a pandemia não é a única dor que estamos passando nesse momento, mas nos mantermos afastados, às vezes nos faz sentirmos, Senhor, uma solidão, uma tristeza. Então, que o Senhor possa habitar em nós e tirar qualquer tristeza, sentimento de depressão, de angústia, pensamento de suicídio, qualquer mau sentimento que esteja em nós, Senhor, possa ser removido neste momento. Que a Tua luz envolva toda a nossa casa, que a Tua luz envolva todos os trabalhadores, os frequentadores, os participantes, mas que a Tua luz, Senhor, envolva todo o nosso planeta, iluminando todos os nossos irmãos que precisam tanto de Ti, Senhor, conheçam-Te ou não. Envolve também com o Teu manto de luz, Senhor, todos os nossos irmãos desencarnados, os que desencarnaram no dia de hoje, os que desencarnaram através do Covid, que desencarnaram, Senhor, de modo tão rápido que não conseguem compreender ainda a sua situação. Envolve, Senhor, nossos irmãos suicidas, que exterminaram a vida no corpo, Senhor, mas que continuam com a vida mental ativa, pois que o Senhor nos fez imortais, Senhor, nos fez espíritos que iremos, querendo ou não, sublimar, sermos realmente contigo, Senhor. Envolve nossos irmãos nos umbrais, nas trevas, em todo lugar onde houver dor e angústia, que a Tua luz se faça presente, Senhor. Sê conosco, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Então, após a nossa prece, vamos iniciar a nossa reunião. E hoje nós vamos falar de uma médium que, para mim, tem particularidades impressionantes, uma médium incrível, de grande trabalho, de grande humildade e de vida que deve ser estudada por todos nós. É claro que na noite de hoje a gente não vai falar, praticamente não dá tempo de a gente falar quase nada sobre essa médium maravilhosa que deve ser também, assim como Chico, como Divaldo, como Raul, exemplos para nós, né? Dona Ivone do Amaral Pereira.
a Dona Ivone, ela era tão especial, né, que ela não se achava especial, né? Eu peço licença a ela para chamá-la de especial, num sentido até difícil, que aos 29 dias de nascida, no Rio de Janeiro, ela já teve um episódio de catalepsia. Então, ela já desde cedo, ela mesmo diz, que nasceu com a mediunidade já desenvolvida, porque aos 29 dias de nascido, ela teve esse episódio que eu vou narrar para vocês aqui, que eu anotei os fatos para não esquecer, porque a história é muitíssimo interessante. Então, Dona Ivone amanheceu, teve uma crise de tosse, né? Ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1906, no mesmo dia da minha filha, 24 de dezembro, né? Mas ela é de 1906. No dia 23 de janeiro, ela teve esse acesso de tosse e morreu. Ficou morta. O queixinho fechado, a boquinha fechada, o corpo todo em riste, todo durinho. Ela ficou roxinha. E chamou-se o médico da cidade, que era uma cidade de interior, não era um médico, né, mas era ali um farmacêutico, era o único que tinha, e foi chamado esse médico para constatar que Ivone estava morta, né, aos 29 dias de nascida. Então, seu pai, Manuel José Pereira, e sua mãe, Elizabeth do Amaral Pereira, tá anotadinho aqui, eu preciso ler, né, porque são muitas fontes, e eu não quero que nada se perca, porque a história é muito interessante. Então, foram chamar, né, o médico para constatar tudo direitinho. O médico constatou que realmente ela estava morta, não respirava. E aí começou-se os preparativos para enterrar a bichinha, né, o nenenzinho com 29 dias de nascido. E aí a mãe de Dona Ivone, eles prepararam tudo, arrumaram ela vestidinho, que na época se vestia com roupinha azul e branca para representar um anjinho, como se fosse Jesus, colocava a grinaldinha na cabeça, muito bem. E aí a mãe de Dona Ivone não permitiu que colocassem Dona Ivone no caixão, porque ela dizia que a menina não estava morta, mas todos ali viam, né, assim como a filha de Jairo, né, estava durinha, não respirava, não se via batimento, então era coisa de mãe. Mas para não zangar, né, Dona Elizabeth, deixaram a menininha no berço, né, toda vestidinha, arrumadinha, para mais tarde, 6 horas após o episódio que ela tinha tido de quase morte, né, de morte aparente, 6 horas após seria o enterro. Então, passado aquele tempo onde a bichinha estava lá deitada e não respirava, né, morta, já preparada para vestidinha, só para ser colocada no caixão e ser levada ao cemitério, passado essas 6 horas, Dona Elizabeth vai para um quarto, porque já ia sair, né, o velório. Então, Dona Elizabeth vai para um quarto e começa a orar a Maria, Mãe de Jesus. Essa oração eu gostaria de ler direto, né, do livro Recordações da Mediunidade, que é da Dona Ivone, porque é uma prece belíssima que a mãe, Dona Elizabeth, a mãe de Dona Ivone, faz. Então eu não gostaria de falar da minha cabeça, né, ou traduzir para vocês. Eu gostaria de ler como está escrito aqui no livro Recordações da Mediunidade. Então, Dona Elizabeth foi para um quarto sozinha e orou a Maria assim: Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também foste mãe e passastes pela aflição de ver padecer e morrer o vosso filho sob os pecados dos homens, ouve o apelo de minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso filho. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio
cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus, Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento, por essa caridade que me fareis, eu vô-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa. Eu vô-la entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Então, Dona Elizabeth ora com fervor a Maria, mãe de Jesus, sai do quarto, vai até o bercinho onde a filha se encontra, com rigidez cadavérica, com o rostinho totalmente apagado, sem sangue, sem nada, realmente naquela condição de cadáver. Põe a mão sobre o peito da filha e continua a orar a Maria em pensamento, em sentimento. Depois de alguns instantes, e Dona Ivone diz que a mãe deveria ter algum mérito com Maria, Dona Ivone sempre muito humilde, diz que foi o mérito da mãe, e pôs a mão no peito dela. A criança começa a tossir e a chorar. E quando a mãe retira do berço, vê que a grinalda que foi colocada na cabeça machuca o bebê na hora que eles apertam para tirar, para colocar, machuca o bebê e ela começa a chorar e volta a respirar, volta à vida. Então esse é um dos fatos, magníficos da vida de Dona Ivone, que não para por aí. Dona Elizabeth entregou Dona Ivone a Maria e disse que colocaria o nome da filha de Maria, mas o pai, que era espírita, Dona Ivone nasceu em berço espírita, Dona Elizabeth não era católica, mas o pai era espírita, não obedeceu e colocou o nome dela de Ivone, Interessante que desde o começo, aos 29 dias de nascido, Dona Ivone já tem essa questão toda com a mediunidade, quase aí sendo enterrada viva. E ela conta também que essa questão de afogamento, que ela teve, que se suicidou pelo afogamento, é que fez com que ela tivesse esse fato, de ter se engasgado e quase morrido, por conta que ela diz que o suicídio, ele faz com que depois que a gente volta, que a gente reencarna, algumas reminiscências dele precisam ficar, por expiação. Então é por isso que ela teve esse episódio, por conta de um dos suicídios que ela teve, que foi por afogamento. Dona Ivone, desde muito cedo, convivia com o espírito Charles e com outros espíritos, Já costumava a vidência, a clareaudiência, e ela acreditava que aqueles espíritos eram pessoas da família. Inclusive, ela acreditava que o espírito Charles, que foi depois aquele que auxiliou nas tarefas, e em muitas provações de sua vida, era seu pai. Ela achava que Charles era seu pai e não o pai biológico, porque ela não diferenciava de tanta perfeição que os espíritos encarnados apareciam para ela, ela não diferenciava. E também o espírito Roberto de Canalejas, que também a acompanhou, inclusive ela conta que enquanto ela brincava com as bonecas, ele sentava e ficava olhando ela brincar. Então, desde muito cedo, Ivone teve contato com os espíritos naturalmente. Para ela era uma coisa natural esse encontro que ela tinha com os espíritos. Tanto que, como eu disse, confundindo como se fossem pessoas da sua família, Os pais de Dona Ivone tiveram muitos filhos e ela conta particularmente que sofria muito na sua infância porque tinha um irmão que batia muito nela, que a machucava inclusive, e que ela passava várias vezes por esse fato de catalepsia e às vezes ela agradecia porque os fatos se davam à noite e ninguém percebia.
Então ela conta que era uma criança muito triste por causa dessas situações que acompanhavam muito ela, porque apanhava do irmão. E por conta que ela também não pôde estar sempre com os pais, né, com a mãe. Ela morava mais com a avó, porque como ela sofria frequentes essas situações de catalepsia e outros influxos da mediunidade, a mãe não tinha condições de cuidar dela e dos outros filhos. Então, muitas das vezes ela era separada da mãe e acabava tendo que ficar com a avó, né? Então, isso lhe criava também grandes sofrimentos. Em uma das vezes que esse irmão lhe batia, na verdade lhe espancava mesmo, machucando-a muito, ela pede a Jesus, né, a imagem que ela via na igreja do Senhor dos Passos, para que lhe auxiliasse naquele momento, porque ela estava sofrendo muito, apanhando do irmão. E ela de repente se desprende, sente-se desprendir do corpo e entrar à igreja, aonde ela vê a imagem do Senhor pregado à cruz, de onde ele se desprende, onde ela vê o Senhor se desprender da cruz, estender a mão a ela e dizer: vem comigo, minha filha. Esse vai ser o único jeito de você suportar os seus martírios. Então ela entrega a sua mão às mãos de Jesus e desfalece, né? E ela diz que nunca mais ela esqueceu essa visão, esse encontro que ela teve. Então a gente vê que apesar das grandes dores, mesmo ela sendo ainda muito novinha, aos 8 anos de idade nesse caso, ela tinha já o amparo de Jesus, assim como todos nós temos esse amparo. Todo o nosso sofrimento, aqueles que nós temos que passar, aqueles que estão acontecendo agora, talvez, o nosso protetor está sabendo, Jesus está sabendo. Então ele está ao nosso lado, nos amparando, para que nós tenhamos forças, nos dando essa força ou nos fortificando mais para podermos passar pelas nossas labutas, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas tribulações, né? Está aí Dona Ivone contando o que ela passou, né? Fortificando, fortalecendo esse nosso entendimento. Dona Ivone aprendeu desde cedo o valor da caridade, porque o pai dela trazia para dentro de casa mendigos, pessoas de rua, vizinhos para almoçar, para jantar, que não tinham o que comer, e dividia aquele pouco que eles tinham com as pessoas que necessitavam. Então, desde cedo, ela aprendeu a não fazer distinção de ninguém. Então, sempre foi uma pessoa muito humilde, aprendendo com o seu pai o valor da caridade, de um alimento, de uma ajuda, de um auxílio. Coisa que ela fez bastante quando de mais idade, que ela costurava, ensinava bordado, ajudava a todos que precisavam, fazia receituário espiritual, né? Uma coisa que ela aprendeu com o pai e ela tinha dentro dela também, essa caridade. Dona Ivone é muito conhecida pela sua psicografia, mas também era médium psicofônico, de cura, de receituários, né? É médium vidente, clareaudiente. E tem livros incríveis que vão contando, inclusive, a história dela mesma. Em uma das vidas que ela teve com o Camilo Castelo Branco, que é um personagem, né? Na verdade não é personagem, é uma pessoa, né? Que está o agente principal do livro Memórias de um Suicida. Então, que conviveu com ela, a conheceu, ficou sabendo do suicídio dela. Então, ela tem esses encontros com esses personagens que auxiliam a escrever os livros, como esse que eu mostrei aqui, Recordações da Mediunidade. Eu estou com outro aqui que é maravilhoso para quem quer estudar mediunidade, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Dona Ivone, ela tem um jeito muito particular de tratar a mediunidade, claro, totalmente doutrinária, mas um jeito positivo. É bom a gente conhecer os livros dela, para que a gente não tenha tanto medo
tantos floreios sobre a mediunidade, por isso que o nome do livro é perfeito, pelos caminhos da mediunidade serena. São atitudes que a gente vai tomando, situações que ela vai conversando. É um livro de perguntas e respostas maravilhoso, onde se recolheram entrevistas que ela fez à Rádio Rio de Janeiro, a outras pessoas, né, que a procuravam. É incrível. A gente tem até aqui anotado, né, Dramas da Obsessão, que para mim também é um livro incrível. Quem não leu, leia, que fala sobre as situações onde há no mundo espiritual locais, escolas para tratar, como tratar o encarnado, como fazer uma obsessão ao encarnado, uma escola, né, para o mal, como agir no mal, como obsediar. Então ela tem lá explicando essa situação e vai mostrar nesse livro, claro que eu não vou dar spoiler para ninguém, quero que vocês leiam, né, Dramas da Obsessão, a batalha, né, de um espírito, o dono de uma dessas escolas, a batalha, toda a situação dele para ser o dono e o rei daquilo ali, a batalha dele contra o bem e o mal sendo vencido, né, dobrando-se ao amor, porque o amor não quer vencer ninguém, né, mas o mal dobrando-se ao amor, onde esse espírito lembra de uma pessoa que ele amou muito no passado. É um livro incrível que ensina humildade. Leiam Dramas da Obsessão, vocês vão gostar muito. Numa linguagem fácil, boa de se entender. Dona Ivone, então, tem todos esses livros. A Tragédia de Santa Maria, Amor e Ódio, Sublimação, Devassando o Invisível, mas nós vamos, entre outros, mas nós vamos particularmente aqui nesse momento tratar do livro Memórias de um Suicida, já que Dona Ivone pelo menos havia sido suicida, pelo menos há 2 encarnações. Então ela tinha esse contato com esse mundo dos espíritos que deixaram a vida na Terra pelo suicídio. Talvez por isso esse contato de sua mãe com Maria, porque nós sabemos, né, desse amor de Maria pelos nossos irmãos suicidas, esse carinho, esse tratamento para com os nossos irmãos. Então, como ela havia sido suicida, ela teve, talvez ela tenha tido mais facilidade para receber o espírito de Camilo Castelo Branco, para dar testemunho de tudo que viveu e nos avisar da imensidão da dor que sente um espírito suicida. Quando perguntaram a Dona Ivone por que ela recebeu este livro, ela diz isso também, né? Ela fala sobre isso, dessa importância. Mas eu nunca li o livro. Tudo bem, tem gente que fala que não consegue ler porque o livro é difícil, é pesado. Que bom que o livro é difícil e que é pesado, porque isso nos indica que o suicídio não deve ocorrer de nenhuma maneira. Porque se a gente não consegue ler um livro que fale sobre o suicídio, a gente não deve nem pensar nisso, né? Nem cogitar essa hipótese. E sempre estar auxiliando, ouvindo os comentários das pessoas que possam levar a isso, né? Sempre ajudar, fazermos prece. A prece é um veículo importante. Então imagina se a pessoa não consegue ler o livro porque ele é pesado. Eu já tentei ler também, já cheguei até a metade, mas não terminei. É um livro bem intenso realmente, é um livro bem intenso, onde Camilo diz que não, ele, naquela situação de dor que ele passa, ele não consegue descrever um lugar onde não há luz do sol, onde a luz do sol não entra, um lugar de extrema dor, de dor constante, de loucura constante, né? Aonde há gritos, aonde pássaros negros te espreitam, uma situação sombria, acho que sombria nem é a palavra, mas para nos chamar a atenção, para nos mostrar da importância que é nos mantermos nesta vida, apesar das dores que a gente sabe quando uma pessoa diz eu não aguento mais, eu não suporto mais, nós sabemos que ela está ali às vias de realmente cometer um suicídio.
de entregar a sua vida, acreditando que a morte do corpo físico vai libertá-la das loucuras mentais, das dores mentais, quando na verdade o corpo realmente morre, libertando a gente para uma vida mais difícil, de mais dor, no momento de mais loucura. E quando voltarmos, ainda precisarmos resgatar esse sentimento. Mas olha como é que Deus é incrível e permite que trabalhemos no bem para resgatarmos uma grande parte das nossas faltas. Então, Dona Ivone escreve o livro Memórias de um Suicida no papel, lembrando que Dona Ivone conta que ela era apaixonada pela doutrina espírita, inclusive copiou o Evangelho algumas vezes. Mas Dona Ivone era muito pobre, não havia folhas para que ela pudesse copiar e vários lápis. Então Dona Ivone catava papel de pão, os papéis que vinham nos embrulhos daquela época, desamassava aquilo tudinho e copiava, porque ela não tinha o Evangelho. Então, quando ela tinha o contato com ele de alguns irmãos, ela copiava o Evangelho à mão. Ela copiava o Evangelho à mão para depois poder ler. E cabe aqui uma fala, né? Nós temos hoje o telefone, com internet, o aplicativo que eu sempre ofereço para as pessoas, que é maravilhoso, que é o Kardecpédia. Kardecpédia, onde lá você encontra Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, a Gênese, as revistas espíritas com conteúdos incríveis, o que é o Espiritismo, né? Os livros de Kardec, na mão, com um toque. A acordar a gente pode ler, está aí envolvido e a gente às vezes não encontra 5, 10 minutos para estar em contato com esses livros, né? Com a codificação e com a codificação. E Dona Ivone copiava à mão, a lápis, né? Para poder ter aqueles livros perto dela para quando ela precisasse. Então, o que eu falo, um grande exemplo de humildade. E ela mesma fala que toda a dificuldade que ela passou foi necessária, foi importante para ela. A gente sabe, mas que fica para a gente uma grande lição. Então, quando ela recebeu o livro Memórias de um Suicida, ela havia conhecido Camilo Castelo Branco, olha que interessante, numa festa que ela foi de uma amiguinha. Hoje em dia as crianças vão para a festa para comer brigadeiro, né? Dona Ivone estava na festa, conheceu o espírito de um suicida. A gente já vê aí que realmente Dona Ivone tinha situações bem particulares. Então ela conheceu esse espírito lá, mas não sabia que era ele, e depois, aos 20 e poucos anos, ele teve com ela e ela recebeu este livro. E ela foi entregar, depois ela pediu, levou as folhas, arrumou outras folhas, passou o livro a limpo e foi entregar na FEB, nem digitado não, ele não tinha sido ainda passado, na época, pela máquina de escrever. Tinha que pegar tudo aquilo e datilografar, passar na máquina de escrever para entregar na FEB. Então ela foi com aquele monte de folha para entregar na FEB, e aí ela conta que o presidente da FEB na época disse: não, a gente não está recebendo livro de ninguém aqui por enquanto não, só o Chico Xavier, depois você volta aqui. E ela diz assim: eu era muito bizonha. A Dona Ivone tem uma particularidade interessante que ela fala da vida dela, inclusive quando ela conta a história de quando ela era bebê, que eu contei no começo, ela fala aquele corpo, né? Ela não dá muita importância a si, ela sabe, ela diz várias vezes em seus livros, né? Porque a pessoa fala, Dona Ivone foi um espírito missionário, escreveu livros, ela diz, eu não fui um espírito missionário, todo esse trabalho foi em prol da minha recuperação, eu não tive missão, não era uma missão, era na verdade um resgate. Ela conta, em várias ocasiões ela fala sobre isso. Então ela recebe esse livro, entrega na FEB, e aí não foi lá muito bem recebida, né? Porque não tinham tempo, estava no alvoroço de muitos livros, eles não tiveram tempo. E aí o livro voltou para casa e ficou guardado por 25 anos. Contudo, nesses 25 anos, ela mesma conta, claro, que ele foi sendo aperfeiçoado por outros espíritos, também por Camilo, e que ela diz que fez muito bem o presidente da FEB não aceitar aquele livro naquela época. Então ela
realmente ele precisava de reformulações, quando também Dr. Bezerra de Menezes, se eu não me engano, auxilia na parte doutrinária do livro. E aí, depois desses 25 anos, demorou mais um tempo para que alguém datilografasse para ela, e aí sim ele é entregue e é publicado, até com alguma desconfiança, como tiveram também do livro de Chico, Nosso Lar, falando de cidades, de animais, mas rapidamente ele foi bem aceito pelas grandes verdades que trazia. Apesar de Dona Ivone mesmo narrar que sua vida era um tanto triste, porque ela gostaria muito de ter se casado, tido filhos, ela conta que teve uma tristeza muito grande com o enamorado seu. Ela teve a felicidade de reencontrar, sabendo reencarnar na Polônia, um ex-esposo seu. E como era esperantista, a língua da fraternidade, para quem não conhece, o Esperanto foi uma língua criada para ser universal, ser igual para todos nós, e nós, aonde estivermos, podermos nos comunicar através do Esperanto, que alguns pensam que o Esperanto foi criado por um espírita, mas não foi. Não foi o espírita que criou o Esperanto, né? Mas como nós gostamos de nos comunicar, precisamos nos comunicar, estarmos juntos, nós nos interessamos sim pelo Esperanto, porque é a língua da fraternidade. Imagina você sair daqui e ir para a China, na casa de um amigo seu que também seja espírita ou por qualquer outro motivo, e poder conversar com ele. Então, mas mesmo nós espíritas somos também um tanto desinteressados. Aqueles que se interessarem, há cursos na internet, na Rádio Rio de Janeiro, né, para aprender a falar o Esperanto. Bom, então ela encontra este seu amor do passado e começa a corresponder-se com ele, o que lhe dá uma certa felicidade, né, momentos de alegria em poder corresponder-se com Roberto, né, um ex-esposo seu do passado, para que assim amenizasse a sua situação. Então, Dona Ivone, a gente vê a humildade. É claro que eu nunca vou poder falar aqui de tudo que aconteceu, dos livros, das situações que envolve de um livro para o outro, de personagem, de Mário Quintão, que ela conheceu, Leon Denis, que acompanhou, Dr. Bezerra de Menezes. Há um caso contando o encontro dela no mundo espiritual com Humberto de Campos, quando ela já está desencarnada. Então, uma mulher incrível. Inclusive, esta palestra deveria ter sido dada no Dia da Mulher, mas sempre há algumas situações que acontecem e nós não podemos. Então, para exaltar, Dona Ivone veio como mulher e conseguiu vencer todas essas situações, todas as agruras que houveram em sua vida, né? E a gente deve compreendê-la, deve ler os seus livros, entender pelo que ela passou, entender que a mediunidade, ela não é um dom. Ela, como eu disse, ela fala várias vezes que não era um espírito missionário. A mediunidade não é um dom. Às vezes a pessoa fala, eu quero ser médium, eu quero desenvolver. A gente precisa primeiro compreender, porque com a mediunidade há escolhas para se pôr a mediunidade em prática, que a gente lê o livro dos médios, e aqueles que são médios que não tenham medo, estudem. A mediunidade é uma ferramenta para que nós possamos alijar muitos dos nossos erros do passado, como diz a nossa Ivone. Ela tinha, às vezes, quando ela escrevia e aquelas dores dos espíritos eram contadas, ela sentia a dor que o espírito sentia. Ela ia ao local de dor aonde o espírito estava narrando o que aconteceu. Imagina que dificuldade, mas ela sempre bendisse sua mediunidade, porque isso a auxiliou muito, fez com que ela se elevasse muito. É claro que ela já tinha uma grandiosidade que ela não reconhecia, mas com certeza tinha, porque para vencer tudo que ela venceu, apesar das dores, porque com certeza sofreu. A gente acha que Chico não sofria. Então nós temos alguns livros, Chico Xavier por ele mesmo, que contam, ele mesmo contando a história das vezes que ele se sentia mal. A gente acha que Divaldo não sofre.
Então a gente precisa entender que esses espíritos sofrem, que nós precisamos orar por eles, mas que eles não temem, que eles não têm medo. E é isso que a gente precisa aprender com eles, essa falta desse temor e a confiança. Nós falamos mais cedo, na leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da carta que Paulo envia a Tito, da coragem de Paulo. Então é isso que nós precisamos aprender com esses médiuns, porque não é a grandiosidade, porque escreveu tal ou tal livro, olha, é famoso nisso, é famoso naquilo, porque às vezes nós queremos os bônus, mas não queremos os ônus. Chico Xavier dormia pouquíssimo. Divaldo conta que dorme 4 horas por dia. A gente não quer dormir 4 horas por dia, acordar cedo, ter a nossa porta a todo momento, alguém batendo, necessitado, obsidiado, pedindo ajuda, ou às vezes culpando você por algo de errado que aconteceu em sua vida, que você não pode ajudar, como muitas mães iam buscar cartas, né, a Chico, às vezes era cuspido, esbofeteado, porque a pessoa não tinha a resposta que queria. Então, são espíritos para que a gente possa olhar, compreender, tentar seguir alguns passos, e quanto das nossas dificuldades, olharmos para ele e até pedirmos, como a gente na nossa reunião pede a Dona Ivone para que esteja conosco na reunião de psicografia, né? Como o Cláudio falou no estudo de quarta-feira, da evocação. Então nós devemos sim evocar os espíritos, os bons espíritos. Jesus, Maria nossa mãe, Dona Ivone, Chico, Dr. Bezerra, Leon Denis. O que nós não devemos fazer é evocar indiscriminadamente nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, o nosso tio, seja ele quem for. Porque nós não temos a real certeza de como está esse espírito no mundo espiritual, como ele se encontra. Porque se ele estiver em dificuldade, imagina um pai ouvindo o pedido de um filho e não poder atender. Isso só vai lhe trazer grande dor e sofrimento. Ou se o pai e a mãe ou aquele parente querido ainda está preso ao seu lar e ouve os nossos lamentos e ele não pode atender. Então, Dona Ivone mesmo ensina que a gente deve evocar os espíritos, mas os espíritos que a gente tem certeza que nos podem ajudar. E como nós estamos na prática da psicografia, evocamos Dona Ivone, evocamos o nosso amado Chico Xavier, evocamos o nosso querido Eurípides Barçanufo, na certeza da presença deles. Então nós devemos evocar em momentos de dificuldade esses espíritos de luz e de amor. Chamar, evocar é chamar para o nosso lado, chamar para perto de nós, né? Mas como eu disse, então eu vou evocar aquele que eu amo. Então a gente não sabe se aquele que a gente ama, que viveu conosco, pode nos atender o chamado. E isso pode lhes trazer um grande sofrimento, assim como o choro excessivo e desequilíbrio. É claro que de maneira nenhuma, como eu disse lá no início, nós vamos conseguir em 1 hora, 50 minutos, falar de tudo que foi a vida de Dona Ivone. Nós pegamos aqui alguns pequenos pontos escolhidos por nós, mas que se outras pessoas estudando a obra de Dona Ivone, eu não citei antes, mas o livro A Luz do Consolador é maravilhoso para quem está estudando a mediunidade, para quem está descobrindo a mediunidade. Leiam. Ela conversa conosco, ela que nos ensina essa parte da evocação dos bons espíritos. Então nós não tínhamos de forma nenhuma como trazer aqui todas as particularidades da vida da Dona Ivone, mas aqui já dá uma pincelada, um esboço sobre o que ela passou, as situações dela com a mediunidade, a grande vencedora, vitoriosa que ela foi, vitoriosa sobre o suicídio, vitoriosa sobre uma vida que poderia ter sido só de tristeza, de reclamação, e ela escolheu trabalhar em prol do bem com Jesus. Como ela disse, ela nunca esqueceu aquelas mãos que foram estendidas para ela, mesmo dizendo que ela ia passar pelo infortúnio, mas que ela ia passar pelo infortúnio segurando naquelas mãos benditas de nosso irmão amado Jesus, né?
Então, assim nós vamos nos preparando para encerrar a nossa reunião, agradecendo a paciência e a participação de todos. Pedir a vocês que não se inscreveram ainda no nosso canal no YouTube, que possam se inscrever, né? Deixe seus comentários se quiserem. A nossa gratidão em estarmos aqui juntos nesse momento. Que aqueles que quiserem podem preparar um copinho com água para sorver agora, após a reunião, mentalizando aquilo que precisem, dor de cabeça, dor no corpo, alguma situação espiritual, que possam pedir aos protetores espirituais que estão conosco nesse momento para magnetizarem suas águas. Recebam também o passe virtual. Não é necessário durante a prece estar com os olhos fechados. A gente recomenda fechar os olhos para que a gente possa ter uma interação maior com a prece, né? Gravar aquilo que está sendo falado, porque com os olhos abertos, passa um inseto no chão, voa, faz um barulho, a gente se distrai. Então, a questão dos olhos fechados é mais para que a gente interiorize mais o que vai ser falado, né? Mas que vocês possam permanecer de olhos fechados como quiserem. E vamos pedindo a Deus permissão para encerrarmos esta reunião em nome dele. Senhor Deus, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, somos teus filhos, Senhor, ainda angustiados e aflitos, necessitando de tanta ajuda, Senhor, que possamos recebê-la ao nível do nosso merecimento. Mas o que precisamos mesmo, Senhor, é receber da tua misericórdia. Somos ainda, Senhor, errantes, somos espíritos difíceis, ainda agarrados ao mal. Mas queremos, Senhor, nos livrarmos desse homem velho que cultivamos tão amorosamente em tempos passados. Cultivamos nosso orgulho, nossa vaidade, como se a vida, Senhor, no corpo durasse para sempre. Alimentamos, Senhor Deus, aquela imagem de espírito superior, aquela imagem de pessoas superiores, aquela imagem de poder. Não nos percebemos, Senhor, que o poder na terra só dura enquanto dura a vida no corpo. Enquanto que aqueles, Senhor, que permitiram que tu fosses emulado na cruz, aqueles de nós que lá estávamos também, enquanto estes tiveram o seu nome apagado da história, ou são lembrados por atos tristes, Senhor, temos o teu nome escrito na história, dividindo o mundo entre antes e depois do teu nascimento. Que possamos aprender com a tua humildade, Senhor, mas que possamos aprender principalmente com o teu amor. O Senhor nos ensinou a amar, continua trazendo, Senhor, o amor para nós, mas ainda pecamos através do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Mas queremos dizer, Senhor, que não vamos desistir, que continuaremos, Senhor, juntos contigo na tua seara. Envolve o nosso mundo, Senhor, nesse momento, nesse instante, com teu manto de amor. Que nós, reunidos nesse momento de prece, possamos irradiar para nossos lares, para os nossos amores, para todo o nosso planeta, Senhor. Que a tua luz possa brilhar cada vez mais, que nós possamos, pelo nosso esforço, fazermos parte, Senhor, da implantação do teu reino de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco, que seja uma noite feliz e bendita, que, como sempre diz a nossa irmã Ângela, possamos ter um amanhecer feliz. Uma boa noite a todos vocês.